Posicione ainda hoje. Não há mais tempo para perder. Deus manda te dizer. Não perca mais tempo. Não espere o mal tocar tua carne. Não espere o desastre chegar na tua casa. Não espere a separação chegar entre você e sei lá qual contexto que você está vivendo e qual a luta que você está vivendo. Oi pessoal, como vai todos vocês? Hoje nós vamos para o quarto vídeo desde que eu comecei a vir aqui e a compartilhar com vocês sobre o ID, sobre seguir Jesus, sobre aprender com Ele, sobre como Ele tem me falado, como Ele fala comigo, como é o meu ministério, o que Ele tem pedido para mim, como Ele me direciona. Ou seja, eu tenho vindo aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? De ter a intimidade com Deus. Então tem 3 aí para trás e está sendo uma sequência linda que eu mesma me surpreendo. É uma montagem, sabe? Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. É como se fosse uma grande ministração, mas não tem tempo, né, para a gente ficar aqui tantas horas seguidas. E o de hoje, nossa, que o de hoje, eu não sei se vai ser o último. Eu, para falar a verdade, eu fico, como eu falei no último aí, eu oro e peço para Deus o nome, né, da capa, o que eu vou colocar na capa para você saber o que eu vou falar, a frase ali, que dá abertura, tudo eu peço para Deus e depois o esboço. Aí o de hoje é como se fosse um fechamento dos outros 3. Só que eu olho para frente e falo, gente, mas que coisa linda. É tão óbvio, é tão simples e é um leque, sabe? Que uma coisa vai puxando a outra. Então, se você não assistiu os outros 3, volta, porque é tremendo o que Deus está fazendo. E Deus, ele age, a palavra é viva, né? Então, ela na minha vida, no meu contexto, no que eu faço, ela vem com todo sentido e é isso. E ela é tão viva e eficaz que eu falando para vocês, vocês vão colocar aí no contexto de vocês e ela vai ser assim, de acordo com o que vocês estão vivendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar. E eu quero agradecer. Já tem alguns testemunhos aí, alguns comentários tão lindos, gente. Oh, meu Deus, ontem eu fiquei maravilhada. Como me ajuda vocês virem aqui e falar e comentar, porque me mostra que é Deus mesmo que está falando comigo, me confirma que realmente é Ele. Se é difícil para vocês, é difícil para mim também. Então vocês vêm falar, comentar, eu vou dar o primeiro nome aqui. Silvia, é tremendo o que você falou. Como você me renovou hoje. E hoje, tudo que a gente se coloca para fazer o que Deus está pedindo, a gente passa por luta. É uma luta na mente. Não dá para explicar. Mas é algo que está fazendo de tudo para que a gente desanime e não faça. Porque a gente sabe que mais e mais vidas vão ser impactadas, assim como a minha. Se uma vida foi impactada, já é muito. Então, há uma luta mesmo tentando travar a gente. E esses outros 3, foi difícil, mas não como hoje. Não como hoje. Que difícil que tá. Que luta que tá para mim vir aqui gravar para vocês. Eu sempre emociono. Sempre. Eu sou tipo Jeremias. Sabe? Profeta Jeremias. E quem estuda muito a Bíblia já fala. Jeremias era o chorão. Eu sou Jeremias, gente. Eu na presença de Deus, eu lendo a Bíblia, eu sentindo Ele. Hoje, em especial, eu acho que vai ser um dos dias que eu mais vou chorar aqui, porque só pela misericórdia dEle, por eu estar aqui hoje falando com vocês. Já era tarde, né? Hoje é quinta. Eu vou subir esse vídeo para vocês amanhã, sexta. Então, essa hora já era para estar gravado, editado, mas foi luta em cima de luta e tô aqui. Eu vou gravar. O Espírito Santo tem me confirmado, falado, me motivado, e eu não vou deixar de me colocar à disposição como ferramenta para Ele vir e me usar. E hoje você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. E Jesus está fazendo um convite hoje, imediatamente, está tendo um mover do Espírito Santo para que todos os escolhidos dele sejam posicionados para ir fazer a obra que ele tem. E o Espírito Santo tem trabalhado em mim de uma forma muito grande que chegou a hora. É tempo
agora se posicione. Assim como Jesus deu uma volta para encontrar com aquela samaritana que estava lá no poço, tirando água do poço. Essa minissérie The Chosen, ela traz detalhes, né, da Bíblia. E era por volta de meio-dia, porque ninguém queria encontrar com a samaritana e ela não podia ir com as outras mulheres, então ela ia no pior horário, sol de meio-dia. As outras iam juntas como amigas tirar água do poço de manhã. Ela tinha que ir num horário que nenhuma ia, porque ninguém queria encontrar com ela. Ela era a rejeitada, porque ela já tinha casado, ela já estava no seu 5º marido, já tinha passado por 4 divórcios, então ela era uma mulher muito rejeitada e humilhada, a samaritana. E ela estava ali meio-dia, Jesus estava indo com os seus seguidores, né? Mas ele falou, nós vamos passar por um caminho, que era em Samaria, e encontrou com ela. E foi tremendo, Jesus saiu de um caminho, de um trajeto, por causa de uma ovelha, por causa de uma pessoa. Uma alma importa e tem muito valor. E tem um mover do Espírito Santo para todos os escolhidos se posicionar, porque se eu sou escolhida, eu tenho a minha obra, tem aquelas pessoas que vão ser tocadas através do meu ID. Você é escolhido, a partir do momento que você se posicionar, você vai tocar aquelas pessoas no seu caminho com seu ID. E assim todos nós temos as nossas ovelhas que Jesus está nos designando. Se a gente não for, ele vai levantar outro. Mas nós somos já esses outros que ele está levantando, posicionando imediatamente para fazer o seu ID. Então, olha só, você é escolhido de Deus. Escolhido, se posicione ainda hoje. E como no último, a gente vai continuar em João 15. Só que no outro, ele me levou em outros versículos, que foi da videira. Só dá fruto quem permanece na videira, que foi o último. Vocês vão lá e ler, é lindo. Agora, ainda em João 15, que ele começou a me falar sobre escolhido, se posicione. Vai vir impedimentos, mas tem que se posicionar. E só, eu tô com a colinha aqui e a Bíblia para mim ler. Nós vamos ler 3 versículos. João 15, nós vamos ler o 3, o 4 e o 14. Ele me pontuou 3 coisas para a gente ter intimidade, ser permanente e ter autoridade. E aí ele me foi me falando, me revelando lá em João 15, que só escolhido consegue ter intimidade, só escolhido, posicionado, consegue se permanecer na presença, e só escolhido que passa pelo processo consegue autoridade. A autoridade de Deus para vir falar e ter a graça, ter unção. Sabe essas pessoas que começa a falar, a gente já escuta e já arrepia porque a gente está sentindo que a graça jorra da boca daquela pessoa? É porque aquela pessoa tem autoridade na presença. Todos nós podemos ser assim. A autoridade de Deus só é conquistada para quem permanece na presença, para quem passa pelo processo, pela luta do processo, permanece na luta, não desvia, não desiste, obedece às ordens de Deus e vence. É quem combateu o bom combate. Esse tem autoridade. É aí que jorra a graça. São esses os verdadeiros escolhidos posicionados. E são esses que Jesus chama de amigo. E só para aqueles que não são apenas servos, mas amigos de Jesus, é que ele conta as histórias dele, o projeto dele, o plano dele. Sabe, lá em Jeremias mesmo fala, vários versículos falam, que Deus ele não faz nada sem antes se revelar para os seus. Os seus somos nós, escolhidos, posicionados, que permanecem, que têm intimidade e que têm autoridade. Mas aí vamos esmiuçar isso. Entender o que é ter intimidade, como é permanecer e como é autoridade de acordo com a Bíblia. Então nós vamos lá em João 15, 3. Olha só. João 15, 3, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Nós já estamos limpos pela palavra que Deus tem nos falado. Então, vai haver muitos que vão nos julgar. Mas, olha, todos vão nos julgar quando a gente se posicionar. Jesus foi julgado, quanto mais nós.
Mas é isso que a gente tem que ter em mente, o que ele está falando aqui, ó. Nós já estamos limpos. Se ele nos limpou, se nós estamos posicionados, não há julgamento que nos pare. Não há problema, não há doença, não há processo, não há contenda, não há mar vermelho que nos pare. Ele abre, ele nos faz andar sobre as águas. Ele vai fazer tudo o que precisar para continuar o caminho sendo livre para a gente passar através dos problemas que virá, porque nós já somos limpos. E aí, olha aqui, primeiro, a intimidade. Tem intimidade com Deus diariamente. João 15 fala, já somos limpos pela presença, ouvindo o que ele já tem nos falado. E acontece, a presença, a intimidade é só na presença. Aí vamos trazer para o real, sair do sobrenatural. Quem aí que você tem muita intimidade? Eu vou falar eu e meu esposo. Nós somos, além de marido e mulher, nós somos amigos. Eu tenho intimidade com ele, ele tem intimidade comigo. Quando passa um dia no trabalho dele, que não é um dia bom, ele chega doido para chegar em casa e desabafar. Quando eu tenho os meus problemas, independente de quais seja, eu fico doido para ele chegar e para desabafar com ele. E são conversas que só na intimidade acontecem. Só na intimidade a gente consegue ter aquela segurança de falar coisas que às vezes a gente não tem coragem de falar nem para nós mesmos. E é falando, e é externalizando, que a gente limpa. É igual o pecado, né? Tem pecados que a gente precisa de confessar, porque tudo que é escuro, que está escondido, precisa de vir à luz. E como que a gente traz a luz? Falando. Para quem que a gente fala? Na intimidade. É igual a sujeira da nossa casa. Tantas coisas acontecem dentro de um lar. Adianta a gente ficar levando para debaixo do tapete? Para debaixo do tapete? Vai chegar um dia que aquela gota d'água vai virar aquelas coisinhas pequenas no dia a dia, vai virar até chegar a última gota do balde, explodir, derramar. A gente vai ter que ir lá, levantar o tapete, tirar toda a sujeira, ir para a intimidade e falar. Aí que a gente traz a luz para que tudo seja limpo, para que tudo entre em um equilíbrio. É só na intimidade. Então, se é assim na vida real, a gente só consegue organizar, ter as coisas no lugar, as coisas fluindo, as coisas à luz, com quem a gente tem intimidade, com quem a gente confia, porque, por exemplo, você está com uma situação aí de um pecado que Deus já colocou no seu coração que você precisa de confessar. Às vezes tem pastor, tem alguém na sua igreja que, apesar dele ser pastor, você não vai conseguir chegar perto dele e falar, porque você não tem intimidade ou constrangimento. Mas às vezes tem aquela amiga que você confia tanto que você sabe que ela não vai contar para o outro, que você sabe que ela não vai te julgar, que você sabe que há uma intimidade real entre vocês duas e você ali começa a contar. Já aconteceu de você contar alguma coisa e a pessoa falar assim, não, obrigada por me contar. Tem acontecido coisa parecida comigo e eu não tinha coragem de falar para ninguém, eu vou te contar. Aí duas pessoas, uma revela uma para a outra e as duas, pronto, acabou ali, limpou ali. As duas saíram leve, ufa, contei. É porque trouxe a luz na intimidade. Vamos voltar lá, João 15:3, pequenininho. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra de Deus nos fala que nele somos limpos diariamente, somos renovados diariamente. Ele é a luz da nossa vida. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer. Nós temos o que ela diz que nós temos. Nós estamos aqui à espera de ir para a eternidade. Mas a palavra diz que a gente pode comer o melhor nessa terra. E é com Ele. E é na intimidade dEle que a gente é limpo. Ou seja, na intimidade, pronto. Agora o segundo passo, seja permanente, permanecer. Aí vamos lá no 15:4. Permaneçam em mim. Tem a luz ali daquela janela, olha, que tá atrapalhando aí, gente, desculpa, mas todo lugar tem luz aqui. E eu tô me sentindo à vontade na minha cozinha. Deve ser porque os vídeos que eu gravava antes era de receita, né? Eu não tô conseguindo gravar em outro lugar na casa, então tá bom. Uma hora melhora. Mas o que importa é o conteúdo, é a palavra. Então,
João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu vou parar aqui. Porque continua, né? Nenhum ramo pode dar frutos por si, mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Mas o primeiro aqui, ó. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Tem uma condição. Para Jesus permanecer em nós, nós precisamos permanecer nele. Porque primeiro foi a intimidade. É na intimidade que a gente se limpa, que a gente tem liberdade, né? Aquelas orações que a gente libera tudo que tem para liberar. Se a gente está angustiado, a gente chora. Se a gente está com raiva, a gente fala, Deus, e é isso. Se a gente está alegre, a gente transborda. É só na intimidade. Então a gente está permanecendo na intimidade com Ele. Ele está conosco. Mas aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. A gente esquece da intimidade. A gente esquece de ir lá conversar. É tipo casal mesmo, já pensou? É tanto trabalho que você para de conversar com seu marido para de conversar com você. Aí chega em casa, já não tem aquela conversa mais. Ele toma um banho, vai lá ver o jogo, o filme dele. Você vai fazer suas coisas, vai pro quarto ou ler, sei lá o quê. E passa um dia, passa uma semana. Quando o casal desperta, cadê a intimidade? Não tem como, não pode. Não pode, é um grande risco. Se há risco em perder intimidade como casal, como amigos, perde amigo, perde contato. Perdeu intimidade, perdeu contato, acabou. Perdeu relacionamento. Agora imagina com Deus. Então é ali, permanecendo na intimidade, que Jesus vai permanecer em nós. A condição é essa, a gente permanecer nele. Ele sempre vai permanecer em nós. Mas se a gente não permanecer nele, a gente não escuta ele. Se a gente não está escutando ele, ele não está permanente em nós, não porque ele não quer, porque nós perdemos a intimidade com ele. Nós tiramos a nossa permanência nele. Então, vamos voltar para ficar bem montado isso na nossa mente, para ficar como uma tatuagem na nossa alma, gente, pelo amor de Deus. Posicione ainda hoje. Não há mais tempo para perder, Deus manda te dizer. Não perca mais tempo. Não espere o mal tocar tua carne. Não espere o desastre chegar na tua casa. Não espere a separação chegar entre você e sei lá quem, qual o contexto que você está vivendo e qual a luta que você está vivendo. Porque, olha só, é só na permanência em Deus que Ele permanece em nós. Então, você é escolhido. Para se ter intimidade, você precisa de estar na presença nós já somos limpos e não há quem possa nos julgar ou falar que nós não somos limpos e tampouco merecedores do que Deus já está fazendo e ainda vai fazer. E lá em João 15:4, fala que é permanecendo nele que ele permanece em nós. Aí a autoridade, primeiro, tenha intimidade. Segundo, seja permanente. Terceiro, conquiste a autoridade. Nós vamos ler o João 15:14 agora. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Gente, João 15:14 é só isso. Vocês serão meus amigos, vírgula, se fizerem o que eu ordeno. Conquiste a autoridade. Eu anotei aqui, olha. Só tem autoridade quem vive o processo até o fim na presença. Só quem está na presença faz o que Jesus ordena como seu escolhido. E aí se torna seu amigo. Porque quando a gente continua lendo aqui, eu quero ler. Aí já vamos para o 15. O 15 diz, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Tudo que Jesus recebeu do Pai dele, ele traz na intimidade para nós. Quando permanecemos nele, tudo que ele tem, ele coloca em nós. Ele quer fazer através de nós. Não lembra onde fala aqui?
vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, se a gente crescer nele, permanecer nele, a gente faz mais do que ele fez, como Pedro. A sombra de Pedro curava. Gente, olha só, cada um de nós temos um temperamento, um jeito de ser. E no processo, Jesus vai nos moldando, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai criando intimidade, a gente vai permanecendo nele, ele permanece em nós. E a gente vai mudando de nível. Só muda de nível e cresce cada vez mais quem permanece e deixa de ser servo para ser amigo, porque ele compartilha. As nossas orações passam a não ser nossas, mas a oração de Jesus. Vocês não sabem nem pedir. A Bíblia diz. Mas o Espírito Santo vem e intercede por nós, ora em nós. Ele gera em nós o querer e o fazer. É na intimidade. É quando nós somos chamados de amigos. E só escolhidos que se mantém firme na intimidade, na presença, na permanência da presença, suportando o processo, passando pelo processo, vencendo o processo, conquistando a vitória do processo, conquista a autoridade. E aí gera a graça. Pode vir julgamento, pode vir condenação, pode vir exclusão, pode for o que for. A gente permanece com poder que só a misericórdia e a graça de Deus é capaz de fluir na vida daquele que suporta o processo, é amigo permanente e íntimo de Deus. Então, você escolhido, se posicione ainda hoje, porque Jesus está nos chamando para segui-lo e sermos íntimos a Ele, permanentes na presença dEle, para Ele permanecer em nós e não nos chamar nós mais de servo, mas de amigos. E aí, para nós, amigos permanentes e íntimos, Ele vai revelar os segredos dEle. Então, se você está perdido, não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, para e fica na intimidade, espera, dê tempo do seu amigo falar, porque talvez só você está falando, seu amigo está te escutando. Você está dando tempo para o seu amigo te falar? E outra, aqui, deixa eu ler de novo essa parte, que é o 15. Vocês serão meus amigos, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem uns aos outros. E aqui, eu perdi o lugar que fala que só quem está na presença é o 14. Deixa eu voltar no 14. Aqui, João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Por quê? A gente vai e ora, fala, Jesus está nos ouvindo. A gente precisa de dar um tempo para ele falar. E ele vai falar, dá um comando simples. Ele está ordenando. Então a gente tem que ir fazer. Ordem é ordem. Se o rei deu uma ordem, a gente como amigo vai lá e obedece e faz. É assim que amigo age, na intimidade, na presença e fazendo o que ele ordena. Eu oro e desejo do fundo do meu coração que a gente consiga cada dia mais subir o nível e deixar de, não seja frio, tão pouco morno, porque Jesus está a ponto de vomitar. Não só você e eu, é para todos nós. É por isso que eu estou aqui seguindo, fazendo. Parei de fazer do meu jeito. Jesus já estava pronto, a ponto de me vomitar, porque eu estava morna na presença. Eu ia para a presença e acabava saindo e fazendo do meu jeito. Não, gente, a gente precisa de ser fervorosos na presença, ouvir, vir e fazer. Ele vai dar ordem, a gente vem e obedece, para a gente crescer e crescer cada vez mais. E aí a gente pode pedir o que quiser, porque quando a gente pede para um amigo não vai lá e faz. Nosso amigo está pronto para nos ouvir e fazer tudo que a gente pede, segundo a vontade dele. Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Volte para assistir os 3 primeiros, que é uma construção linda do que Deus está fazendo na minha vida e tenho certeza que fará na sua também. E até o próximo vídeo.